continuando no livro de Atos, hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a expansão, de dar o like ou um dislike, um no like, não gostei, tanto faz. O importante é que você dê a sua opinião, porque isso ajuda o canal a ser divulgado e a estar aí entre aqueles que procuram uma mensagem ou alguma informação. Nós vamos ver no mapa que quero compartilhar com você, nós vamos ver como que nos primeiros capítulos a igreja se manteve ali na Palestina, em Samaria. Você pode ver aqui, vamos aproximar um pouco o nosso mapa. Você pode ver aqui na imagem. Você vê ali a imagem, né? Como a faixa vermelha, ou a marca vermelha, o pedaço no mapa ali em torno dessa cidade, ou da cidade de Samaria, que a igreja se espalhou, tá? Então nós temos aqui a Judeia, aqui na parte de baixo, e nesse círculo vermelho, então, a pregação do evangelho se espalhou ali. Então a primeira etapa da expansão da igreja, nos primeiros anos, possivelmente uns 5, 10 anos, ela até o capítulo 15, né, ou melhor, até o capítulo 8, vamos colocar ali uns 10 anos, a igreja se espalha nessa região. Nós não temos uma noção clara no texto bíblico do tempo, porém, nós podemos afirmar com certeza que foi um período não muito curto, em que a igreja se espalha pelas regiões, tá? Daqui da Judeia ao sul da Judeia, e vai então até lá em cima, que é perto de Samaria, né? Lembre ali, no capítulo 8 chega a Samaria, e no capítulo 7 com Estevão, e enfim, vai depois o povo se espalhando por Samaria ou até Samaria. Então nós temos essa expansão. Uma das coisas que nós não percebemos, porque a Bíblia não está preocupada, o relato não está preocupado com isso, são as marcas culturais que o povo vai recebendo do Evangelho. Ou melhor, o Evangelho vai se adaptando a essas questões culturais, e onde a palavra de Deus vai ser questionada, vale então aquilo que o Espírito Santo de Deus fala, como o caso de Samaria, onde os samaritanos não se davam bem com os judeus, mas é quebrado pela manifestação do Espírito ao derramar o Espírito Santo em Samaria, que até alguns chamam o Pentecostes samaritano. Aqui nós vemos algo muito peculiar no fato de que Jesus já tinha passado por ali, e eu creio que ali já muita gente conhecia um pouco a respeito da mensagem do Evangelho. Não são muitos anos, de João capítulo 4, vamos pensar lá no 30, ao ano 40, são 10 anos que se passam, e em Samaria ainda tenho certeza de que haviam pessoas, como a mulher samaritana, conhecida como assim, mantinha essa mensagem daquilo que Jesus tinha conversado com ela, e aquilo que a cidade de Sicar aprendeu com Jesus. É muito interessante esses fatos, porque a Bíblia se preocupa nos evangelhos, em Atos, no relatar do crescimento do evangelho, e não nas práticas, o que mudava. Então, no início da igreja primitiva, não havia algo monolítico, algo já fixado como sendo a pregação da igreja. O evangelho em si era básico. O evangelho em si era: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, ou Cefas, a Tiago e a 500 irmãos. Está lá em 1 Coríntios 15.
Então o evangelho se reduzia somente a essa mensagem e a história de Jesus, aos eventos de Jesus, a contar o que tinha acontecido. Então não há ainda não há os dogmas que mais tarde o cristianismo vai implantar e que vai se tornar uma religião, né, que eu chamo pós-projeto Jesus com Constantino. Porém, o que nós encontramos aqui, então, é uma mensagem simples, sem grandes exigências morais, sem grandes obrigações, mas simplesmente com uma motivação de amar a Deus e amar o próximo e servir ao próximo. E a partir dali, então, a Igreja de Jesus começa a crescer por muitas razões, e possivelmente uma das razões tenha sido exatamente de que esta mensagem, este evangelho, era um evangelho que não tinha fronteiras. Então, com o início do capítulo 8, observamos então essa mudança, tanto no ministério da igreja e o crescimento, porque começa a acontecer uma expansão geográfica e existe também uma transformação do método missionário. Agora começa então o desenvolvimento do cristianismo como uma religião mundial, tá? Então agora há uma maior disseminação do evangelho, que antes se marcava somente a sua atividade ali em Jerusalém. Logo, um pouco mais tarde, já havia discípulos em Damasco. Você pode ver isso no capítulo 9. Então já você pode perceber de que a igreja já sai do lugar de Jerusalém e já temos em Damasco. A pergunta é como que chegou a Damasco? Claro que, com certeza, muitos daqueles que estavam ali em Atos capítulo 2 levaram a mensagem até Damasco, em Samaria, em Galileias, e enfim, os discípulos, ou as igrejas e aqueles discípulos foram de Jerusalém, muito bem pode ser resultado dos crentes, tanto de Atos 2 ou de Atos 8. Né? Então a igreja estava limitada a Jerusalém, mas havia uma recomendação de Jesus, de que eles teriam que ir para o mundo todo. Mas a base foi lançada na cidade de Jerusalém, a capital do judaísmo. Agora então, o objetivo de Lucas é contar esta expansão até chegar a Roma. Entretanto, quanto esse desenvolvimento em Jerusalém foi bastante forte, e chegou a hora então da igreja se expandir, e a igreja, desenvolvendo-se internamente, passa a crescer. Até esse ponto, o Senhor tinha forçado a expansão, espalhando as brasas da perseguição no meio dos crentes em Jerusalém. Você sabe que Atos 8 mostra isso. O resultado foi que a igreja então passa a obedecer Atos 8, e então começa o sentido mais amplo, indo agora a Fenícia, a Síria, Chipre, e vai chegar a Tarso, a Cilícia. Existe também uma tendência crescente no sentido da inclusão dos gentios e circuncisos. Aqui já começa a quebra de preconceitos que havia entre judeus e gentios, e até samaritano no capítulo 8. Também temos a mudança no método na disseminação do evangelho. Antes a ênfase tinha sido colocada na pregação dos apóstolos, agora todos os crentes, exceto os apóstolos, são espalhados para todos os lugares pregando o evangelho. Então, antes, em Jerusalém, os apóstolos jogaram a base, né? Você sabe de que o costume da época era uma liderança liderança masculina. Há umas coisas muito interessantes que a gente às vezes não considera, que é a questão do trabalho da mulher. Por que a mulher não aparece? As mulheres, historicamente e culturalmente, elas tinham um grande destaque na sociedade também, embora que era muito mais para aquelas pessoas com melhores condições econômicas.
A marca do cristianismo, a marca do cristianismo, do evangelho, melhor dito, prefiro chamar de evangelho e não cristianismo, a marca do evangelho, da mensagem do reino de Deus, do projeto de Jesus, está relacionada com as classes mais populares no início. Então, segundo Michel Green, no livro Evangelização na Igreja Primitiva, aponta esse detalhe de que as mulheres, por serem pessoas com menor destaque no meio da sociedade, por serem mais pobres, elas começam a ter um destaque maior no meio da sociedade por causa do Evangelho, porque elas passam agora a serem também, não sacerdotisas, mas elas passam a ter relacionamento com o mundo que antes de Jesus, ou antes da descida do Pentecoste, era exclusivamente de uma casta sacerdotal e masculina. Então, este fator cultural, nós não percebemos na leitura do livro de Atos, porque não faz parte da intuição ou do propósito de Lucas, porém, nós temos que observar o que estava nesse mundo cultural do domínio do Império Romano. Em Atos 8, temos a conversão dos samaritanos. Eles eram etnicamente parentes dos judeus. Isso vem desde o ano 722 a.C., quando a Síria levou para o cativeiro o reino do norte a 10 tribos. A maior classe de israelita, a classe mais alta de israelita, foi deportada, e no seu lugar foram importados os estrangeiros cativos. E ali então houve a mistura desses estrangeiros com a classe mais pobre dos israelitas. E aí resultou um povo chamado de samaritano. A pregação do evangelho chega a essas pessoas. Aqui foi o primeiro passo no sentido de proclamação aos não-judeus. E aqui então começa a haver a quebra de preconceito. Uma das marcas do evangelho, que deveria ser até hoje, era essa quebra de preconceito. Note que Pedro possivelmente tinha usado aquilo que em Mateus 16 afirma, seria a chave do reino. Aqui ele faz o mesmo que faz em Atos 2 e em Atos 10. Em Atos 8 temos o samaritano, em Atos 2 temos os judeus, e em Atos 10 temos o gentio. Então, estes três eventos são chamados, alguns os chamam para distinguir os Pentecostes, onde em cada momento, é evidente que é um só Pentecoste, é dos dois, onde tem a entrada de um povo que era rejeitado pelo judaísmo, tanto os samaritanos, tanto os gentios. E isto é provado por Deus, porque Pedro vai dizer, assim como foi dado aos judeus, foi dado também o Espírito Santo aos gentios e aos samaritanos. Então, posso dizer, sem medo de errar, de que a intervenção sobrenatural de Deus deu a oportunidade, então, a estas duas classes ou raças ou grupos sociais entrarem na igreja com a anuência de Deus, e que os apóstolos foram obrigados, entre aspas, a aceitar. Porque em Jesus, ou no reino, nós não temos um prejuízo entre homem, um preconceito entre homem e mulher, judeus ou gentios, escravos ou livres. Então, em Atos capítulo 8 temos isso. No Atos capítulo 8 também temos a conversão de eunuco, não falamos também, mas temos a história do mago, de Simão, o mágico, que se torna uma figura importante, considerado na história da igreja, possivelmente o pai do gnosticismo para alguns, que é uma heresia que será combatida pelos apóstolos. Aqui possivelmente tem início o gnosticismo com uma mistura com o judaísmo, enfim. Então não sabemos com certeza quando começa essa filosofia gnóstica, mas por incrível que pareça, a gente até hoje tem
marcas do gnosticismo no meio da igreja cristã. Algumas práticas são gnósticas, eu não vou entrar no mérito da questão, mas há uma influência conhecida, praticada, consciente ou inconscientemente, sabendo o que está sendo feito ou não sabendo, muitas vezes, o que está sendo feito nesta heresia chamada gnosticismo, ou grupo de gnóstico, que é uma parte que está no meio da igreja cristã. Chamo a atenção que estes grupos estavam dentro da igreja. Há algumas histórias, os chamados livros apócrifos, embora não são livros inspirados, mas mostram um pouco os relatos, a maneira de escrever, mostra um pouco o que naquele tempo se vivia. Como eu falei agora há pouco, o cristianismo, quando começa a tomar uma forma mais de religião, com dogma e tudo mais, ele não era monolítico, ele não era coeso, havia várias linhas de pensamento. Por isso que chegou um momento em que há uma definição que é ser cristão. E aí vai acontecer algumas aberrações e tudo mais, que nós não vamos entrar nesse tema, que talvez um dia nós podemos conversar na história da igreja, isso aí. Mas é muito importante saber de que o mundo que recebe o Evangelho começa então a perceber de que é uma mensagem nova e começa a assimilar. E isto vai para a África, vai para o Egito, vai para a Índia, vai para todos os lugares, e em cada lugar então nós vamos ver o impacto que o Evangelho faz na cultura, e a cultura então há uma unidade, uma união, que o Evangelho não muda a cultura, excetuando se há necessidade de preservar os princípios da palavra. Temos a conversão do eunuco, o etíope. Este homem era um gentio, pelo sangue um etíope, entretanto ele não era da mesma categoria de um gentio incircunciso. Ele era um prosélito do judaísmo e que tinha vindo a Jerusalém para uma festa. Então isso é importante, se ele é prosélito, então ele acreditava nas leis de Moisés. Que ele era um prosélito, se nota aqui pelo fato de que não se faz questão aqui da sua inclusão, como aconteceu mais tarde com a conversão de Cornélio. E ele também está indo a uma festa do judaico. E você pode crer de que ele iria participar desta festa. A conversão deste etíope foi mais um passo à frente quanto à inclusão, à aceitação de gentios sem pré-requisitos. O que eu sempre tenho dito com relação ao Evangelho, que a gente precisa ter um certo cuidado quando confundimos ou acrescentamos ao Evangelho algumas práticas de cristãos. E que eu dizer isso? Paulo, em 1 Coríntios 15, de 1 a 5, há uma definição clara, e em Gálatas também ele faz várias vezes isso, principalmente no primeiro capítulo, do que é o Evangelho. O Evangelho são 3 frases. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo essa escritura. Segunda frase, ele ressuscitou ao 3º dia, segundo as escrituras. Terceira frase, e apareceu aos apóstolos, aos Cefas, Tiago e a outros 500. Por que eu enfatizo isso? Que o início do processo de conversão, santificação e tudo que vem depois do encontro é a compreensão destas 3 frases, da morte, da ressurreição e de meu encontro, o reconhecimento pessoal dessa mensagem. Então eu não preciso deixar, vamos pensar assim, eu não preciso ser obrigado a deixar algumas coisas para entender este Evangelho. Não, é o Evangelho que vai fazer o trabalho por mim. Eu já ouvi muitos pregadores, pastores, líderes. Então, que as pessoas precisam deixar o pecado para entender o Evangelho. Não, não é isso. Para entender o Evangelho. Não. Eu entendo o Evangelho para deixar o pecado. Mas para deixar o pecado eu preciso, então, da ação do Espírito Santo e o uso da palavra de Deus. Tá?
que é o processo de santificação normal. A conversão se dá por três coisas: pela razão, pelo coração e pela vontade. Então, pela razão, eu entendo a mensagem, emocionalmente eu aceito, passo a amar, e pela minha vontade eu creio, passo a receber essa mensagem. A partir desse momento, eu passo a ser parte de uma nova criação, de um novo mundo, de uma nova perspectiva da humanidade do ponto de vista de Deus. Eu passo a estar no segundo Adão, que é Cristo. E tudo que Deus vai ver em mim não é pecado, ele vê Jesus, porque eu estou dentro de Cristo. Eu peco, eu erro, eu sofro, eu sinto do meu pecado, mas Deus, ele vê a pessoa de Jesus. Então, tudo aquilo que Deus vê, vê a santidade de Jesus na minha vida. Por quê? Porque eu acreditei nessa loucura que Paulo chama, né? Loucura do Evangelho, que é a máxima sabedoria de Deus. Por que você faz isso? Para que Deus seja glorificado, para que Deus seja louvado. Então esse é o Evangelho. No capítulo, então aqui nós temos o eunuco, né, sendo batizado, tá? E temos no capítulo 9 a conversão de Paulo, do apóstolo do gentio. Ele era de Tarso, na Cilícia, ele era israelita, muito conhecido por descendência legítima e direta, cidadão romano por nascimento. Então ele exige e usa o mundo e as leis romanas para se proteger. Quando ele está preso em Filipe, ele chama: olha, somos cidadão romano, respeitem as leis, vocês nos castigaram, então agora queremos exercer a nossa cidadania romana. Então essa é uma questão muito importante quando Paulo, diante do abuso das autoridades policiais e que ultrapassaram os seus limites da autoridade, ele exige então uma reparação social, política e de justiça. Paulo não nem foi, nem se apresentou como um coitadinho. Então ele apresentava todos os seus direitos, tudo aquilo que ele tinha como romano, como pessoa, como judeu na hora de ser judeu. Agora, quando ele se apresentava à igreja, ele se apresentava como alguém que era servo de Deus. Ele nasce, então, mais ou menos no ano primeiro, depois de Cristo. Ele disse que teria sido, foi instruído aos pés de Gamaliel, um grande filósofo, teólogo, rabino, um fariseu severo, e também um rabino. Ele pode ter sido membro do Sinédrio, possivelmente, porque ele disse ter dado seu voto contra os cristãos. Então, e o Sinédrio, para fazer parte do Sinédrio, teria que ser casado e ter um filho ainda. Talvez quando ele escreve Coríntios seja alguém viúvo, mas ele é alguém que dá um voto contra os cristãos, e esse voto deve ter sido dado pelo Sinédrio para acontecer essa perseguição que os judeus faziam, provocavam ou pediam ao Império Romano para esta perseguição e este castigo. Então, no livro de Atos, que nós observamos é os judeus perseguindo os cristãos, não é o Império Romano. O Império Romano somente lá depois do do segundo século que vamos ver com mais força a perseguição universal. O que nós temos nesse momento são perseguições locais. É o caso de Nero, por exemplo, o incêndio de Roma, enfim. Mas depois do ano do século segundo, terceiro, que vem as perseguições universais, onde em qualquer lugar o cristão poderia ser preso. Bom, a importância e o significado da conversão de Saulo, ela é marcante, né? Lucas agora passa a introduzir, então, o segundo principal caráter do seu livro, preparando para a história que virá. Porque a partir do capítulo 12, ou até o capítulo 12, Pedro é o ator principal. Agora nós encontramos
que Paulo vai aparecer e vai então trazer o seu ministério para que a igreja, ou no caso Teófilo, conheça a respeito de Paulo. É significativo porque aqui então começa o ponto de partida na preparação da proclamação do evangelho ao gentio. Ananias anunciou que Paulo seria testemunha ante os gentios, o ministério dele, e exatamente na hora em que a porta estava gradativamente sendo aberta para o gentio, o Senhor escolhe o líder que será usado no movimento missionário gentio. Nos eventos subsequentes, nós temos a conversão de Paulo, temos que ele prega em Damasco. Alguns dias ele vai para a Arábia, terá algumas viagens ali, há muito debate sobre essas viagens. Depois retorna a Damasco e ele faz uma visita de 15 dias a Jerusalém. E depois, 3 anos depois da sua conversão, está conversando por algum tempo, conversando sempre a respeito do Evangelho, e chegou um momento que foi chamado por Barnabé para ajudar a Antioquia, onde ele fez uma viagem para Jerusalém, onde socorre os crentes necessitados. No capítulo 1 de Gálatas, você vai observar ali um pouco da biografia de Paulo neste início. Quando ele viaja para a Arábia, possivelmente fica um tempo lá, disse o texto que depois retorna a Damasco, e ele fez uma visita de 15 dias a Jerusalém, 3 anos depois da sua conversão. Você vai observar lá em Gálatas capítulo 1, quando Paulo discute o debate com Pedro, e há uma grande discussão, um grande debate. Muitas vezes os crentes ficam preocupados quando 2 crentes, 2 pastores, 2 líderes debatem, e aqui nós encontramos um bom debate. Então e o texto originalmente demonstra de que era alta voz, então, o pessoal estava ali brigando mesmo, no bom sentido, com palavras, não era violência física. Mas a briga era feita por quê? E o livro de Gálatas vai ser escrito exatamente por isso, e Atos capítulo 15 é a resposta a esse debate que Pedro e Paulo estavam fazendo. Se os gentios deveriam ser circuncidados para serem parte da igreja de Jesus e serem batizados. Então esse foi o grande debate, grande discussão. No capítulo 10, conversão de Cornélio, gentio incircunciso, ele não era um prosélito, ele faz sérias críticas levantadas contra Pedro por ter ido ao seu encontro. A igreja começa a criticar Pedro, ele é chamado também, Pedro, para dar testemunho do que aconteceu, e Pedro tem uma relutância em transmitir o evangelho aos gentios. E esta característica da atitude de Pedro é que prevalecia na igreja primitiva. Os gentios não poderiam ouvir o evangelho, não eram aceitos. Então Pedro estava realmente em uma encruzilhada. Pedro determina seu ponto de vista, no capítulo 28, quando ele expõe à igreja que Deus tem demonstrado o seu erro. O testemunho de Cornélio demonstra a Pedro que Deus não se revela parcialmente, mas ele dá totalmente a mensagem do evangelho. Mesmo antes de Pedro ter a oportunidade de concluir sua mensagem, o Senhor fez derramar o seu Espírito Santo naquele gentio. É importante ver até onde a mensagem de Pedro vai, e você pode perceber que exatamente quando começa a falar sobre Jesus, passa então essa responsabilidade para Deus, parece-me, e ele derrama do Espírito Santo para que o povo ali em Cornélio então receba a bênção do Espírito e se torne então parte da igreja. Então você vai vendo como Deus vai colocando os povos dentro da sua igreja. Foram os judeus, foram os samaritanos, foram os gentios. Mas aqui eu quero enfatizar de que eles são unidos pela pregação do Evangelho e pelos laços do Espírito Santo. Mas gentio continua sendo gentio, samaritano continua sendo samaritano, nas suas origens, logicamente. E logicamente eles começam a fazer as suas práticas culticas no seu estilo de cada um.
Agora imaginem, eram 3.000 que se converteram lá em Jerusalém, que se espalharam pelo mundo. Era 11 ou 12, 13 nacionalidades, que levam o Evangelho. Ele leva o Evangelho simples, sem grandes elucubrações teológicas. Ele leva o Evangelho de uma maneira simples, ali de João capítulo 2, Atos capítulo 10, fica ali, Atos capítulo 8, coisas muito simples. E eles, o que eles vão ouvir depois? As histórias de Jesus, os evangelhos, ali que começa então a se estabelecer as igrejas com base naquilo que Jesus tinha feito, falado e ensinado. Então a base de toda igreja, ou da igreja de Cristo, é o próprio Jesus. Bom, os crentes judeus que tinham vindo com Pedro ficaram espantados com o fato de que Deus se revelou salvando também os gentios, né? Isso é muito interessante, quando a gente vê pessoas se salvando, aceitando Jesus, quando a gente, por N razões, preconceituoso com determinadas pessoas, né, seja socialmente, opções particulares, e achamos de que ele não poderia ter recebido Jesus ainda, que precisava primeiro mudar de vida. Então essa que é a nossa crise no século XXI. É uma pessoa totalmente devassa, que você conhece, totalmente corrupta, que você conhece, e ele se converte, e você se choca. Você não consegue entender isso. Muita gente faz, no crente e crentes cristãos. Mas como é possível isso? Mas é isso que o Evangelho faz. É isso que o Evangelho transforma. E a partir dali, Deus vai trabalhar no tempo dele. Eu não posso apressar os resultados da ação do Evangelho. A ação do Evangelho é dele, do Evangelho e do Espírito Santo. No capítulo 11, então, temos um novo quartel-general da igreja gentia, que será ali na casa de Cornélio, e dali, então, vamos ver a aparição dos gregos, né, que se refere a todo gentio ou grego, por sangue. Tá bom? Em Atos 6.1, o termo grego se refere aos judeus helenistas para pastorear aquele gentio. Barnabé então vai trazer Saulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, e ali então começa o pastoreio dado por Paulo, fruto do trabalho de Barnabé, que você vai ver no livro de Atos, cuidando de Paulo. Então Barnabé discipula Paulo, ou Saulo, e a partir dali então nós temos um primeiro, vamos dizer assim, pastor. Esta foi a poderosa igreja gentia de onde Paulo saiu para a sua terceira viagem missionária. Esta igreja, por conseguinte, veio a ser a sede do movimento missionário gentio. Aqui está, logicamente, referindo a Antioquia. Então, o movimento que nós temos nesses 11 capítulos é intenso, no sentido de que o autor Lucas tenta demonstrar o desenvolvimento da igreja. E a retirada de Pedro começa então a ser dada no capítulo 12 do livro de Atos. Ali vai ter a descrição do segundo martírio. Nós temos ali Tiago sendo martirizado. O capítulo também mostra o propósito da retirada de Pedro, da narração. Lucas construiu então os seus 12 primeiros capítulos, tendo como característica básica a atuação de Pedro. Então nós temos uma igreja mais com características gentílica, não, judaica. Então por quê? Porque é o povo primeiro que recebe a mensagem. Então a capital do judaísmo se torna também a capital do cristianismo, e a partir da Antioquia então vamos ter a capital dos gentios ou melhor, da capital da Antioquia teremos para o mundo missionário gentio. No capítulo 12, ele tira Pedro da cena, Lucas, né, para preparar o caminho do protagonista, dos capítulos 13 a 28. Então, no livro de Atos, a partir do capítulo 13, quem vai estar ali sendo a figura principal vai ser o apóstolo Paulo. Então, querido, o que podemos aprender com esses 8 não, né? Com esses 12 capítulos? O crescimento da igreja se dá primeiro pelos apóstolos, né? Pelos líderes.
todo movimento, todo crescimento, toda prática de uma igreja começa com os líderes. O líder tem que ser aquele que vai na frente. E as pessoas vão seguir esse líder. E se ele está dentro da vontade de Deus, Deus vai mostrando e confirmando o que deve ser feito, o que está sendo feito. Nos capítulos, então, até o capítulo 12, temos Pedro, Tiago e João, dando destaque a Pedro. Tiago e João estão juntos, mas é Pedro, Tiago e João é que vão estar ali abrindo as portas em Samaria, abrindo as portas aos gentios. Então, o que nós percebemos? É que Deus usa quem ele deseja em primeiro lugar, mas ele começa a mostrar o caminho no livro de Atos através de uma liderança firme e forte. E uma liderança que sabe que vai fazer. E principalmente me chama muito a atenção é aquilo que os fariseus falavam. Eles estiveram com Jesus. Nenhuma liderança forte será forte se eles não estiveram com Jesus. E o caso de esses três, eles estiveram com Jesus. E Paulo, então, a partir do capítulo 3, começam a vermos o crescimento, né, ou a expansão, que vamos chamar o movimento missionário gentio. Atos capítulo 13, a partir do versículo 1, vai até o capítulo 21, quando Paulo, então, já é preso e levado para Roma, e no capítulo 28, então, termina o livro de Atos. Então, conhecemos o primeiro movimento de expansão, e eu espero que você tenha aproveitado. Muito obrigado por você assistir. Não esquece de usar o canal para ser divulgado e assinar, e que Deus te abençoe. Um grande abraço para você.